Olá, saudações a todos os amigos do canal, sejam bem-vindos para mais um tema e mais um estudo. Querido, hoje vamos estudar um tema muito importante. O tema esse é 6 razões de por que Deus não atende os nossos pedidos. E 6 também razões de por que Deus não responde às nossas orações. Esse é o tema de hoje, esse é o estudo que nós vamos aprender hoje. E para já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Faça a sua parte que eu estou fazendo já a minha parte de trazer o conteúdo, a mensagem, a palavra de Deus para a sua vida e para a sua edificação. Então compartilhe a mensagem para que possa alcançar outras pessoas. E sem mais demora, nós vamos entrar no nosso estudo. Querido, na verdade nós temos feito pedidos a Deus que algumas vezes Deus parece não respondendo. Mas se nós formos a olhar em torno de nossa vida, em torno de todas as coisas que têm acontecido no mundo, e o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus responde de várias formas. Uma das formas que Deus responde é Ele dizendo sim, e a outra Ele dizendo não, e a outra Ele dizendo espera. Mas o vídeo de hoje nós iremos falar acerca de Deus ter dito não nas nossas orações. Então, eu quero ensinar a você passo a passo a respeito desse propósito. Querido, as razões que eu vou apresentar aqui a você são razões que nas nossas vidas nós temos não levando até algumas coisas, algumas vezes em conta. Isso por quê? Porque é algo comum nas nossas vidas. E se nós formos a partir para o livro de João 14:14, nós vamos ver que Jesus, ele diz: tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu vos darei. Então, se a promessa já está feita, a promessa já está dada, que tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos darei. Então, qual é o propósito? Qual a razão de quando nós pedirmos alguma coisa, Deus não nos dar? Querido, na verdade, existem razões acima de razões. A primeira razão que nós vamos estudar aqui é a forma com que nós pedimos, as nossas intenções, os nossos desejos. Podemos ler o livro de Tiago 4, no verso 3, que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Querido, na verdade, a Bíblia ilustra e a Bíblia ensina. Diz que se nós, algumas vezes, pedimos alguma coisa a Deus e nós não recebemos, é porque, algumas vezes, nós temos pedido de uma forma errada. Por quê? Porque nós pedimos a Deus uma coisa para o nosso bem, para o nosso sustento e não só para o nosso próprio benefício e não também para o benefício de Deus. Então, querido, o que faz com que Deus quer que nós possamos caminhar com Ele diariamente, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, e em todo momento e a todas as circunstâncias da vida. Agora, o que acontece? Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, nós antes devemos examinar aquela coisa e pensar para que fim que nós queremos usar aquela coisa. Se vamos também usar aquela coisa para a obra de Deus ou não. Então, se nós entrarmos em concordância que aquela coisa nós iremos usar também para a obra de Deus, então, na verdade, Deus nos concede. Mas quando nós pedimos aquela coisa pelo egoísmo, o que nós temos, ou seja, por um simples motivo de egoísmo, somente para o nosso bem, ali Deus não concede. Deus quer que nós possamos compartilhar tudo com as outras pessoas. E também, por outra, nós pedimos a Deus certas coisas para usarmos para nós mesmos e não também para ajudar ao próprio Deus e para as outras pessoas. Então, querido, nós devemos levar em conta que tudo quando nós pedirmos a Deus, devemos prestar muita atenção e bastante atenção. E também devemos saber fazer os nossos pedidos a quem? A Deus. Passando para a segunda razão, nós vamos ver o quê? Vamos ver a falta de perdão. Na verdade, Deus disse que nós devemos perdoar a todos. E devemos perdoar todo aquele que for a nos ofender. Então, se eu vou para Deus pedir, se eu vou a Deus em oração pedindo alguma coisa e sabendo que eu ainda não perdoei o meu amigo, Deus não concede. Isso por quê? Porque Deus é maravilhoso e Deus é rico em perdoar. Então, nós também devemos saber perdoar aos outros. Podemos ler o livro de Marcos para nós podermos entender o que a Bíblia quer nos falar a respeito de pedidos não respondidos por falta de perdão. Marcos 11, e nós vamos ler do 25 a 26. Diz assim a Bíblia: e quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Então, Deus perdoa alguém se aquela pessoa aceita também perdoar outra pessoa. Assim como que Deus trabalha. Então, Deus quer que primeiro você perdoe o seu irmão. E daí, Deus também te perdoa. E quando Deus te perdoa, há
há um livramento, ou seja, você se sente livre, você se sente abençoado, você se sente diferente. Então, quando você recebe o perdão de Deus, você tem uma conexão com Deus. Ali, quando você faz suas orações, Deus ele atende. E também não de relembrar a vocês que o nosso Deus é misericordioso e maravilhoso. Então, devemos saber perdoar as pessoas, devemos saber pedir em tudo quando nós vamos pedir ao nosso Deus. E a outra coisa, ou seja, a terceira razão é o quê? Viver no pecado, a vida no pecado. Queridos, esta vida no pecado é algo muito perigoso. Isso por quê? Porque se nós vivermos uma vida de pecado, nós não temos a comunhão com Deus. E não só o pecado também nos afasta da presença de Deus. E o pecado cria uma barreira entre Deus e o ser humano. Então, o que nos faz perceber é que quando nós queremos alguma coisa do nosso Senhor Jesus, é verdade que nós devemos nos santificar, nos consagrar e nos purificar. Assim nós teremos o seu perdão e assim também Deus irá conceder suas bênçãos para nós. E se nós formos olhar o que a Bíblia diz no livro de Isaías, nós vamos perceber algo muito importante. O livro de Isaías 59, no versos 1 a 2. 9 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então nós estamos a perceber, quando nós estamos no pecado, nós criamos uma barreira com o nosso Deus. E o pecado oculta as nossas orações, o pecado também oculta os nossos rostos. De modo que Deus não possa nos ouvir e de modo que Deus não possa nos enxergar. Mas Deus é onisciente e é onipotente. Então nós também devemos levar em conta que a vida no pecado nos afasta da presença de Deus. E quando nós estivermos mergulhados no pecado e irmos a Deus pedir alguma coisa a Deus, com certeza Deus não nos concede. Isso por quê? Porque nós estamos a adorar uma outra pessoa. Nós estamos idolatrando nesse caso. Então é necessário que nós nos purifiquemos, nos santifiquemos a todo momento da nossa vida, para nós podermos receber tudo de bom grado do nosso Senhor. E também passando para a quarta razão, é o quê? Oração sem fé. Querido, quando nós oramos a Deus, pedindo a Deus que Deus possa nos conceder alguma coisa, é verdade que nós devemos ir lá com fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a quê? A Deus. Tudo envolve a fé. A salvação é pela graça, mas imediata. A salvação é pela graça, mas imediante o que? A fé. Então, a fé é muito importante e a fé é um instrumento fundamental da espera das coisas, daquilo que não se vê. Então, aqui nós estamos a ver que as nossas orações que nós fazemos a Deus, devemos fazer orações com fé, de modo que Deus possa nos atender. E, puxando uma ilustração, nós vamos ver que quando Jesus curava aquele cego, homens paralíticos, coxos que não andavam naquela época, Jesus falava assim para o cego: tu queres que veja? E o cego diria como? Sim, Senhor, eu quero ver. E Jesus dizia assim: seja feita segundo a sua vontade. Por que Jesus dizia isso? Jesus dizia isso, seja feita segundo a sua vontade. Jesus queria dizer seja feita segundo a sua fé. Então, se nós pedirmos algo a Deus, é verdade que nós devemos ter a plena confiança da nossa fé de que Deus vai conceder. Vamos ler o livro de Mateus 21. E vamos ouvir o que a Bíblia quer nos ensinar a respeito de oração com fé e a respeito de orações sem fé. Mateus, estou abrindo a minha Bíblia, Mateus 21 e no verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: é verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Então estamos a ver que com fé nós podemos mover montanhas. E com fé nós podemos fazer coisas tão grandes e tão maravilhosas. Então, queridos, a fé é muito importante na vida do cristão. Sem fé é impossível agradar a Deus. E não sei se esse vídeo está a ajudar, por favor, se inscreva no canal, deixe lá seu like, comente e não esqueça também de compartilhar o vídeo. Querido, é muito importante que o cristão possa ter uma fé dura, uma fé forte, uma fé enraizada em Jesus. Porque com a fé nós podemos suprir todas as nossas necessidades.
E nós estamos a ver aqui, Deus não atende as nossas orações. Quando nós pedimos algo a Deus, sem fé, pedir algo a Deus, duvidando, reclamando, olhando como se fosse Deus não tem poder e não tem capacidade de fazer aquela coisa, aí Deus não concede. Vamos pedir algo a Deus. Elias orou com fé. Disse, Senhor, eu quero que aqui não possa chover durante 3 anos e meio. E na verdade não choveu. Por quê? Elias orou com fé. Se Elias não tivesse orado com fé, é verdade que aquela chuva iria cair. Mas Elias orou com fé e o quê? Elias orou com fé e o céu não derramou a chuva. E temos também o exemplo de quem? De Josué. Josué orou com fé e o tempo parou. O céu todo parou. A hora não andava mais, ou seja, o relógio não andava mais. O tempo parou. Então isso demonstra a oração com fé. Devemos pedir a Deus com fé e confiança. E passando para a quinta razão, nós temos lá o quê? Problemas conjugais. Querido, é muito importante que nós, pessoas, maridos e mulheres, possamos ter um relacionamento vivo com os nossos cônjuges. Isso por quê? Porque quando nós não tivermos um relacionamento vivo com os nossos cônjuges, isso atrapalha a nossa vida cristã, isso também atrapalha as nossas orações e Deus não atende. Queres prova disso? Podemos ler o livro de 1 Pedro. Vou abrir na minha Bíblia. 1 Pedro, aqui está. Vamos ler o 1 Pedro 3, no versos 7. E vamos ouvir o que a Bíblia quer nos falar. A Bíblia diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejais impedidos as vossas orações. Então aqui nós estamos a ver o apóstolo Pedro dizendo que nós devemos respeitar as nossas mulheres e os nossos maridos. E também devemos obedecer. Termos uma vida viva. Termos um relacionamento vivo. E dentro deste relacionamento, que Deus possa ser o centro. Que Deus possa ser o centro de todas as coisas dentro deste casal. Então, assim, Deus não irá impedir as nossas orações. As nossas orações serão impedidas quando maltratamos a mulher, não respeitamos, maltratamos e não só, quando nós não damos atenção e nem carinho. Então Deus impede as nossas orações. Tudo quando nós formos a pedir, Deus não vai poder nos atender por esta razão, por este caso. E olhando também que para esta situação é a vida no pecado. Ou seja, quando nós praticamos estas coisas, nós estamos a viver no pecado. E passando para a sexta razão que nós temos aqui é a confiança. Querido, na verdade, quando nós oramos a Deus, é verdade que nós vamos de confiança. Vamos ler o livro de Salmos para nós podermos entender o que a Bíblia diz. Salmos, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, no livro de Salmos 73, no versos 28. 28 diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Querido, a confiança em Deus é algo muito importante e algo muito sério. Quando nós confiamos em Deus, então Deus faz todas as coisas. E Deus atende todos os nossos pedidos. E Deus também atende todas as nossas orações. Então devemos ter a confiança e devemos também ter a plena convicção de que Deus ele pode nos dar todas as coisas que nós pedimos. E sem duvidar da existência e sem duvidar também do poder de Deus. Então, como bônus, eu também vou querer explicar aqui algo muito importante, que é a esperança. Querido, é muito sério, nós devemos saber esperar o tempo, devemos saber esperar a hora, devemos saber esperar também o relógio de Deus. Na verdade, quando nós fizermos uma oração a Deus, nós devemos ter plena consciência de que Deus já atendeu. Mas o que falta é que Deus possa nos conceder aquilo que nós pedimos. E não o que nos resta é mantermos a esperança viva. Vamos ler o livro de Salmos 40, no verso 1. Vamos ouvir o que a Bíblia diz. Salmos 40, no verso 1. A Bíblia diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Querido, Deus, Ele ouve nossos clamores. Mas quando Deus ouve, Ele não atende de imediato. Ele primeiro para poder analisar
o seu coração, analisar suas intenções e analisar o seu conhecimento e analisar a sua pessoa na totalidade. Se você é genuíno ou não. Na verdade, ninguém é perfeito nesse mundo, mas devemos viver de modo que nós possamos buscar a Deus para que Deus possa nos aperfeiçoar dia após dia. Então, querido, o que nós devemos fazer é pedir a Deus alguma coisa e termos a plena confiança de que Deus vai nos dar aquilo que nós pedimos. Se nós pedirmos a Deus sem fé, sem esperança e sem confiança, e também pedirmos mal, e também vivermos uma vida no pecado, é verdade que Deus não vai nos conceder nada. Então nós devemos nos santificar, ter fé, ter confiança e ter esperança em Deus, para que Deus possa nos conceder tudo aquilo que nós pedimos. Então este foi mais um vídeo no canal. Se esse vídeo foi útil para você, te ajudou bastante, vou pedir para você, meu irmão, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe. Não é fácil criar conteúdos para o canal do YouTube. É verdade que é muito trabalho e também dispensar muito tempo para estar com vocês, meus queridos irmãos. Então, por favor, não me deixe de fora. Ajude o canal a crescer. Na verdade, o canal não é meu, é o nosso canal. Ajude o canal a crescer. Chame as outras pessoas, de modo que possam fazer parte da nossa comunidade. E ajude com que esta comunidade chegue até aos 1000 inscritos. Então, por favor, eu vou parar por aqui. Se você gostou do vídeo, já se inscreva, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe. E um beijo, eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser e assim, se Deus também permitir. Então, um forte abraço e fique com Deus.